Antes de começarmos, por favor, olhe para o objeto que tem em minha mão. O smartphone. Você usa esse aparelho para conversar, estudar, pesquisar, ouvir música e ele está no centro do seu dia a dia. Mas quantos países e quantas pessoas participaram para que esse objeto exista? A tela pode ter sido produzida na Coreia do Sul, o processador desenhado em Taiwan e a montagem final feita na China, e os manuais dados em Minas na África do Sul ou na América Latina. Em cada etapa, milhões de decisões, rotinas e empregos entram em ação. Este exemplo simples ilustra o que chamamos de mercado de trabalho globalizado. Empregos, tarefas e processos produtivos conectados em redes que atravessam fronteiras. Hoje vamos responder uma pergunta central: como a globalização mudou, onde e como para quem trabalhamos? Nos próximos minutos vamos voltar no tempo e entender o que chegamos até aqui, ver por que a globalização aconteceu, seguir a jornada de um produto para entender o funcionamento atual e avaliar os impactos sociais e olhar para o futuro e para o que significa para quem está entrando no mercado de trabalho agora, vocês. Sou Antônio Ali e vou conduzir a abertura. Depois meus colegas vão aprofundar cada parte. Começamos pela história. Para entendermos o presente, é preciso voltar ao passado. Até meados do século XX, o trabalho era majoritariamente local, fábricas perto das cidades e trabalhadores que muitas vezes passavam a vida inteira no mesmo emprego. O produto era projetado, fabricado e consumido, e em grande parte no mesmo país. Esse modelo mudou por três grandes motivos: transporte, comunicação e políticas econômicas. A partir de 1970, o container padronizado e navios maiores reduziram drasticamente o custo do transporte internacional. Ao mesmo tempo, a telefonia e depois a internet aperfeiçoaram a coordenação entre locais distantes e, finalmente, houve a abertura comercial, acordos multilaterais. Eles reduziram tarifas e tornaram viável localizar etapas da produção em países diferentes. Resultado: as empresas começaram a fragmentar a produção. Em vez de produzir tudo localmente, elas dividiam etapas: design, componentes, montagem, logística, e passaram a alocar cada etapa onde fosse mais vantajoso. Essa fragmentação deu origem às cadeias globais de valor, CGVs. Nos anos de 1990 e 2000, com a digitalização, a fragmentação avançou. A internet permitiu que atividades de serviços como atendimento e tecnologia fossem terceirizadas para locais distantes. A entrada de grandes economias ao comércio global, por exemplo, a integração da China nas cadeias produtivas, acelerou esse processo. Em resumo, o trabalho deixou de ser apenas local. Tornou-se uma rede global em que as decisões tomadas em uma cidade afetam empregos do outro lado do planeta. Agora que vimos como chegamos aqui, vamos entender por que as empresas e os países adotaram esse modelo. A globalização foi impulsionada por três forças que agiram em conjunto: tecnologia, economia e política. Agora eu vou explicar brevemente. Primeiro, a tecnologia. A internet e as ferramentas digitais permitem coordenação em tempo real, transferência de conhecimento e gestão de processos à distância. Sistemas de logística e rastreamento tornam possível mover componentes com precisão entre países. A automação tornou rentável a produção em larga escala com menor custo de mão de obra. Segundo, a economia. Empresas buscam reduzir custos e aumentar lucro. Diferenças salariais entre países fazem com que etapas intensivas em mão de obra sejam realocadas para locais com salários mais baixos. A competitividade global pressiona preços e margens, levando empresas a otimizar seus custos. Em terceiro, a política. A abertura do mercado, acordos comerciais e políticas de atração e investimentos estrangeiros, como os incentivos fiscais e zonas econômicas especiais, facilitam a instalação de plantas produtivas em países emergentes. Algo importante a se falar é que essas forças não agem isoladamente. A tecnologia se torna viável o deslocamento, a economia cria incentivo, a política reduz barreiras. Juntas elas explicam por que a produção e emprego se internacionalizam. Mas há uma consequência direta, a transferência de pressão por redução de custos para os trabalhadores, e isso nos conduz a entender como o mercado funciona hoje. Vamos à jornada dos smartphones. Voltamos ao smartphone com um fio condutor. Imagine a viagem dele desde a concepção até suas mãos.
Primeiro, ele começa no design e na pesquisa. Muitas vezes eles são feitos em centros tecnológicos, como nos Estados Unidos, na Europa, em Israel, onde está o capital intelectual. Depois, vai para os componentes de alto valor, que são os semicondutores e telas, que são fabricados em países com indústrias especializadas, que por exemplo são Taiwan e Coreia. Depois ele passa para a montagem, onde são as linhas de montagem em países com custo de produção menor e infraestrutura de exportação. Em muitos casos, esses países são os que estão localizados no Sudeste Asiático. E por fim, ele passa para distribuição e serviços, onde tem a logística global e o atendimento ao cliente, frequentemente terceirizado em outros países. No percurso, 3 tendências são claras: a fragmentação da produção, a automação e a terceirização de serviços. A automação ela reduz a necessidade de trabalhadores em tarefas repetitivas, porém, ela aumenta a demanda por técnicos especializados. A terceirização reduz o custo para empresas, mas, frequentemente, reduz os salários e a proteção para os trabalhadores. Outra camada são os serviços digitais. Programadores, suporte técnico e marketing podem ser distribuídos globalmente. Plataformas digitais permitem contratar freelancers em várias línguas e fusos. Isso cria oportunidades para quem tem habilidades digitais, mas intensifica a competição. Você estaria concorrendo com talentos do mundo todo. Por fim, a economia de plataformas. Aplicativos conectam consumidores e prestadores de serviço, como entregadores e motoristas. O trabalho é flexível, mas a relação é frequentemente informal. Os algoritmos definem o ritmo e a remuneração. Para entender o impacto, pense que a última milha, a entrega do smartphone na sua casa, muitas vezes depende de entregadores com contratos precários. As mudanças no trabalho têm impactos sociais profundos. Vou destacar os principais. Primeiro, desigualdade. A globalização concentrou o valor em atividades de alta qualificação, design, pesquisa, gestão, enquanto as atividades de menor valor agregado foram deslocadas. Isso amplia a distância entre salários e oportunidades, como o gráfico mostra. Segundo, a precarização. A economia de plataformas e a terceirização aumentaram a informalidade. Trabalhadores sem benefícios sociais enfrentaram instabilidade financeira. Terceiro, deslocamentos regionais. Cidades que perdem indústrias enfrentam desemprego estrutural. Outras se tornam polos de crescimento, criando assimetrias territoriais. Quarto, migração. Movimentos de trabalhadores em busca de emprego globalizam decisões pessoais, às vezes com custo social. Quinto, gênero e raça. A inserção em segmentos globais não iguala automaticamente oportunidades. Em vários setores, mulheres e minorias ficaram em posições mais vulneráveis. Esses efeitos mostram que o crescimento econômico não se traduz automaticamente em bem-estar universal. Políticas públicas, acordos coletivos e regulação de plataformas são essenciais para mitigar desigualdades. Olhando à frente, 3 grandes tendências moldam o futuro: automação de IA, trabalho remoto e economia verde. A automação pode eliminar tarefas repetitivas. O teletrabalho amplia possibilidades geográficas e a transição para a economia, sistemas e novos setores. Para se preparar, normas e competências são essenciais. Habilidades que exigem automação, pensamento crítico, criatividade, empatia, gestão de projetos e aprendizado contínuo. Conhecimento técnico como programação e análise de dados também cresce em demanda. Educação ao longo da vida, reskilling e upskilling. Será regra, não exceção. Existem alguns cenários possíveis. A hiperglobalização, sendo a intensificação tecnológica e maior concentração de riqueza, a desglobalização ou regionalização, que seria a recuperação da produção local e mais empregos domésticos, e a globalização regulada, tendo regras internacionais equilibrando a eficiência com direitos trabalhistas e ambientais. A escolha política e social entre esses cenários determinará o tipo de trabalho disponível e a distribuição de renda. O que isso significa para vocês que estão entrando na vida profissional? Primeiro, aprender a aprender. O mercado muda rápido. Segundo, desenvolver habilidades humanas e digitais. A combinação é diferencial. Terceiro, entender mercados. Saber onde sua competência se encaixa globalmente dá vantagem. E por fim, exercer cidadania.
Políticas públicas, sindicatos e mobilização coletiva são caminhos para tornar o trabalho mais digno. Como consumidores e cidadãos, vocês têm o poder de influenciar. Resumindo, o mercado de trabalho globalizado trouxe maior eficiência e oportunidades, mas também precarização e desigualdade. A pergunta que deixamos é esta: que tipo de mercado de trabalho queremos construir?